Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você for novo, já se inscreve, deixem o like para fortalecer, que hoje é domingo, dia 12, dia dos namorados. Então, para você aí, fiel torcedora, tá com seu namorado, com a sua namorada, com seu marido, sua esposa, tá? Desejo aí feliz dia dos namorados para vocês. Vai Corinthians, aquele domingo abençoado para todos. Fechou, família? Peço também que me sigam nas redes sociais, Instagram, TikTok, Quai, @John do Timão. Rapaziada, pra quem usa o Quai, vou deixar o meu link aqui na descrição pra vocês seguirem o John lá, darem uma moral, tá? Que eu tô com a média muito baixa lá, criei faz pouco tempo também, tá? Isso a gente tem que colocar aí em pauta. Mas é isso, peço a colaboração de todos. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Rapaziada, antes de falar da vitória do Corinthians sobre o Juventude, essa semana saiu um áudio do VAR, tá? Do jogo, acho que Cuiabá e Atlético Paranaense. O cara do Cuiabá dá um carrinho, tá? Dá um carrinho no tornozelo do cara do Atlético Paranaense, vira o tornozelo do cara, carrinho pra vermelho. Tipo, você olha o lance e fala, mano, vermelho. O Wagner do Nascimento Magalhães, tá? Deu só o amarelo. O VAR chama pra ele rever o lance. Ele olha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pede pra colocar na velocidade normal. Pede pra colocar devagar. Pede um ângulo, pede outro. E fala, ai, o cara do Cuiabá recolheu o pé. Segue a decisão de campo. Amarelo. Pô, aí você olha o lance, cara. Não tem como ele falar que o cara do Cuiabá recolheu o pé. Porque como que ele recolheu e a sola da chuteira dele pega no tornozelo e vira o tornozelo do cara do Atlético? Como? Como, cara? Um árbitro profissional olha um lance daquele e fala, ele tentou recolher o pé. Ele falou, ele recolheu o pé. Pelo amor de Deus. E sabem quem é esse Wagner Nascimento Magalhães? O que anulou o gol do Corinthians na final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, o gol do Pedrinho. O que deu aquele pênalti do Lucas Piton de costas, ele correndo, bola pega na mão dele, ele dá pênalti. Então assim, é um despreparo, cara. Eu não sei se é despreparo, se é mau caratismo, eu não sei, cara. Porque de verdade, o cara olhar um lance, igual foi o jogo, Cuiabá e Atlético Paranaense, ele falar, o cara recolheu o pé pra amarelo, é brincadeira, viu? É brincadeira. Enfim, só um desabafo aí sobre a arbitragem. No jogo do Corinthians ontem, tranquilo, tá? Achei tranquilo a arbitragem. Um outro lancezinho assim, mas nada, tipo, polêmico. Foi bem tranquilo mesmo. Corinthians entrou com a escalação, eu achei ofensiva, tá? Meio campo com Duqueiroz, Juliano e Renato, tá? Então, sem aquele segundo volante para ajudar o Du. Já tínhamos 2 meias de criação. E o Corinthians, tá? Assim que começou o jogo, já abriu o placar, tá? Com o Adson. Uma jogada do lado direito, bola vem do Rafael Ramos, acha o Adson puxa pro meio, dá no Juliano devolve no Rafael Ramos, que cruza de primeira pro Adson finalizar de direita no primeiro pau, uma triangulação, né, coisa que a gente pedia bastante. E cara, desses 3 aí, somados ao William, 4 jogadores agora, os melhores em campo ontem, os melhores. Pra mim o Rafael Ramos o melhor. Tá? Pra mim o Rafael Ramos o melhor, o William, pra mim o segundo melhor, seguido do Juliano, depois o Adson, tá? Pra mim foram os destaques. Só que o Corinthians abriu o placar, e aí o que a gente pensou? Pô, vai pressionar, já vai criar o resultado pra ter tranquilidade. Não foi dessa forma. O Corinthians não sofreu susto algum, pra gente falar, putz, essa bola aqui, nossa, passou perto, o Cássio fez uma defesaça. Não tem. Uma ou outra defesa, bola mais no meio, não teve uma defesaça, nada. Só que por outro lado, se a gente pegar as chances criadas pelo Corinthians, não teve muita coisa também, tá? Não teve muita coisa também. 1 ou 2 finalizações do William de fora, uma finalização do Roger dentro da área já que ele bateu por cima, e no fim do jogo, tá? Bem no fim, temos um contra-ataque, puxado aí pelo Duqueiroz, ele vem, dá um drible pra dentro, o William tá meio que na reta dele, só que na direita tem quem? O Mantuan passando. Ele dá o passe, certo? Com a perna esquerda.
acha o Mantuan que domina, ajeita e bate cruzada, a bola pega na trave. 2-0 Corinthians. Gols de Adson e Mantuan. 2 jogadores da base do Corinthians. Crias da base, né? Salvando o nosso clube mais uma vez. Tá? Então a gente tem que agradecer e exaltar bastante esses meninos da base. Estão dando conta do recado, estão chamando a responsabilidade, estão resolvendo, tá? Estão resolvendo, porque eu esperava, não é uma crítica assim, nossa, pelo amor de Deus, venceu por 2-0, o John tá reclamando, não. É que assim, o Juventude é um time que, se a gente olhar na tabela do Brasileirão, pô, é o 19º colocado, é a pior defesa do campeonato. O Corinthians fez um 2-0? Fez, mas poderia ter feito esse 2-0 antes e ter mais tranquilidade. Aí sim criar outras oportunidades, quem sabe fazer um 3, 4-0. Mas assim, de modo geral, vitória importantíssima, tá? Para retomar a confiança, pra gente ter um respiro aí nessa tabela. O Corinthians, nesse momento, tá? Agora é o líder do campeonato com 21 pontos, mas às 18 horas jogam Palmeiras e Coritiba. Tá? Então tem a chance aí do Palmeiras mais uma vez ultrapassar a equipe do Corinthians. E cara, tem muita coisa pra falar desse jogo, tá? Muita coisa, mas falei na live pós-jogo ontem também, tá? Eu estava presente na Neoquímica Arena. Alguns pontos, por exemplo, sobre o William. O William tava saindo de campo, todo mundo levantou pra aplaudir, os que estavam sentados, né? Que é o pessoal do Oeste. O resto já tava em pé, a arena inteira aplaudindo o cara. Isso é não só pro William, mas pra quem duvidava entender que a torcida do Corinthians está com o William. Não foi por causa de um problema com 1, 2, 3 torcedores que o William tem que sair do Corinthians, pô. O William fez um jogaço ontem, jogaço. Sofreu um monte de falta, correu, criou oportunidade, deu carrinho, voltou pra marcar. Nossa, o tanto que o William correu ontem, pelo amor de Deus. Pra ter que ver um pessoal falar, ai, o William não tá jogando nada, não tá fazendo gol. Pô, olha a atuação do cara ontem. Não só ontem, como eu já venho falando há um bom tempo. Os números do William, você olha, parece que o cara não tá em campo. Mas aí você começa, pô, faltas sofridas, chances criadas. Você vê o jogo, ele desafogando o Corinthians toda hora. É um cara extremamente importante, nosso camisa 10. Falei dos jogadores da base, agora ponto negativo. Renato Augusto em campo. Renato Augusto. É um cara que a gente espera muito e ele vem entregando muito pouco. Muito pouco. Muito mesmo. Quanto tempo que o Renato Augusto não deixa ninguém na cara do gol? Quanto tempo ele não acerta uma finalização perigosa? Muito tempo. Muito. Errando passe besta no meio campo. O que não falta pra ele, em hora nenhuma, é vontade, luta. Ele perde, ele dá o carrinho, ele ajuda. Só que aquele cara que a gente gosta, que é o maestro, que a bola vem, ele, pô, acha o cara livre, desafoga o time, tá faltando, tá? Tá faltando. Só que assim, apoio não vai faltar, tá? Apoio não vai faltar. Nosso incentivo não vai faltar. O time todo tá de parabéns. 2-0 Corinthians em cima do Juventude. E é isso. Pra quem quiser ver os 2 gols com a visão da arquibancada, tá? Que eu fico do lado contrário da transmissão, tá lá no meu Instagram, no meu TikTok e também no meu Quai. Só seguir lá, @John do Timão. Certo, família? Quero saber a opinião de vocês sobre a partida de ontem. Bom, o Mantuan, né, o autor aí de um dos gols da partida de ontem, né, fez o nosso segundo gol. Deu uma entrevista já no finzinho da partida, né, aquela coletiva assim que acaba o jogo, e falou o seguinte: ficamos um mês sem perder, isso é importante. A gente estava precisando de um jogo desse, em casa e com a nossa torcida. Fizemos um ótimo jogo, saímos com os 3 pontos e por enquanto estamos na liderança. Muito feliz pelo grupo e pelo gol também. Outra pessoa que falou foi o Vitor Pereira, tá? Aí já na coletiva de imprensa, que a gente pode trazer aí alguns pontos importantes na coletiva do Vitor Pereira. Primeiro, ele falou sobre o Roger Guedes, tá? Ele trouxe assim, ó: a minha relação com os jogadores é honesta e sincera. Eu já tinha dito ao Roger que, apesar da grande qualidade, pra mim, tem muitos apagões no jogo. Tem momentos em que está e tem momentos em que não está. Pra mim, ele precisa de um jogo que sistematicamente a ser solicitado com a bola. Se eu o encostar nas laterais, ele tem momentos de apagões. Liga e desliga, reage tarde. E aí, pra quem tá na arquibancada, toda hora tá alguém:
Vamos correr, Roger! Tem hora que parece que ele faz assim, ó. Realmente desliga. Tipo, a bola tá correndo, ele tá meio que assistindo, entendendo. Aí do nada ele corre, vai e tal, aí depois ele desliga de novo, tá? Então eu concordo nesse sentido com o que o Vitor Pereira vem falando, que ele desliga e liga, tá? Dentro do jogo, pra quem não tinha entendido a analogia. Mas o Vitor Pereira também completou, né, falando o seguinte: sabendo que não é de fato um atacante de área, de referência, mas é um jogador que tem mobilidade, que tem qualidade técnica, que é combinativo, tem que aparecer na área para fazer gols. Quando conseguirmos entrar, ele precisa ser rápido e aparecer, e ele é rápido. Ele tem tudo isso. O que mudou? Ele estar disponível e querer fazer as coisas. Tá? Então nesse ponto aí o Vitor Pereira elogiou, né, a disponibilidade do Vitor Pereira, tá mais disposto a jogar como atacante, entendeu a situação do time como um todo, a necessidade da nossa equipe, falou, ó, beleza, vou correr, vou jogar aqui como camisa 9, né, como essa referência, e vamos pra cima. Outro ponto, tá, que o Vitor Pereira trouxe, meio que uma análise aí da partida, tá? Ele falou o seguinte: uma boa vitória, em alguns momentos bons jogados, tivemos uma boa dinâmica, não sofremos gols, não me lembro de uma grande chance do adversário, agora poderíamos ter feito mais 1 ou 2 gols para materializar o jogo que fizemos. De fato, não jogamos bem contra o Cuiabá, já me pronunciei no último jogo. Faz parte do crescimento. Hoje fizemos um jogo diferente, com dinâmica, só faltaram mais gols. Foi o que eu falei. Foi um jogo tranquilo, com a dinâmica boa. Acho que o Corinthians poderia ter acelerado um pouco mais e matado a partida antes. E o Vitor completou falando o seguinte: não consigo jogar com uma equipe cansada. Hoje a gente pressionou mais, isso foi uma falha aqui no último jogo, baixamos muito e demos muito espaço ao adversário. Hoje dominamos mais o jogo, não deixamos que o adversário nos fizesse correr para trás, fomos mais dinâmicos, reagimos e fomos mais reativos nas perdas de bola, que era um aspecto que não estávamos bem. É o reflexo do jogo contra o Cuiabá. Por que ele não colocou o Renato? Por que ele não colocou o Juliano? Por que ele não colocou fulano, ciclano? Porque os caras estavam cansados. Sabe o que teve de treino essa semana para os caras? Regenerativo. Aí vieram pro jogo. Aí vem, conseguem entrar titular, conseguem performar bem. É o que o Vitor Pereira tá falando. Ah, mas o rodízio, John, que tá matando o Corinthians. Ah, o rodízio que tá matando que time? O time que é líder do Brasileirão nesse momento? Ah, mas é líder com 11 rodadas, pode ser ultrapassado. Tudo bem. Um time que tá brigando em cima no campeonato, esse que tá sendo prejudicado? E qual time que não tá sendo? Qual time que tá voando? É isso que a gente tem que olhar, rapaziada. E eu sei. Tem hora que dá raiva. Me irritou muito o jogo contra o Cuiabá. Muito. Vocês viram como eu tava aqui e tudo mais. Só que a gente tem que ter o discernimento de entender o campeonato como um todo. Certo, família? Quero saber a opinião de vocês. Bom, agora só uma atualização aí sobre a programação do Corinthians, tá? A gente tem um confronto quarta-feira, 9h30 da noite, fora de casa, Atlético Paranaense e Corinthians, tá? Pelo Brasileirão, transmissão do Premier. Um jogo importante, tá? Fora de casa, o Atlético Paranaense é um time chato lá na Arena da Baixada, tá? E aí a programação do Corinthians é o seguinte: o elenco tá de folga hoje, tá? Venceu o jogo aí de ontem, tá de folga hoje. Faz a preparação segunda e terça, tá? Para enfrentar o Atlético Paranaense na quarta. Amanhã devem fazer aquele trabalho regenerativo, tá? Pessoal que atuou aí mais de 45 minutos. Na terça podemos ter algum treinamento e já embarcar pro Paraná para enfrentar o Atlético. Depois a gente tem Goiás, Santos, tá? Pela Copa do Brasil, Santos pelo Brasileirão, Boca, Fluminense, Boca e o Flamengo depois do jogo da volta contra o Santos. Então, assim, uma sequência muito complicada pro Corinthians. Esses jogos agora contra o Atlético e contra o Goiás, a gente precisa da vitória. É jogo, meio de semana, fim de semana, meio de semana, fim de semana, meio de semana, fim de semana. Acabou, tá? Acabou. É uma sequência complicada. Quero saber qual que é a expectativa de vocês e mais, ressaltar a vitória de ontem.
tá? Ressaltar a vitória de ontem. A importância, a tranquilidade e a confiança que nos dá para essa sequência pesada, rapaziada. Bom, o Vitor Pereira também falou sobre o Jô, tá? A saída aí do nosso camisa 9, um jogador que vinha se tornando referência pra gente, tinha assumido a titularidade, tá? Falei isso aí diversas vezes. Vitor Pereira falou o seguinte: o Jô, lamento muito, sinceramente. Estávamos construindo uma relação de confiança e compromisso. Eu lamento muito porque ele tem características que eram importantes para nós, mas se tornou um padrão e isso nos afeta como grupo. Para mim, não havia outra solução que não essa. E aí que ele fala que se tornou um padrão, essas faltas dele, a falta de compromisso, tá? Faltando aos treinos e tudo mais. Rapaziada, eu não tenho muito o que dizer, tá? Não tenho muito o que dizer. É isso. É isso. Foi o que eu comentei. O Jô, quando ele queria, bem fisicamente, é um cara importante dentro do futebol brasileiro hoje. É um cara importante. Só que ele não queria. Foi mais honesto ele chegar e falar: ó, não quero, forte abraço, tchau, obrigado. Foi o que ele fez. E o pior, teve o episódio do pagode lá, não sei o quê, durante o jogo do Corinthians. Aí ontem, o que o Jô fez na hora do jogo do Corinthians? Postou um story assistindo. Ele na casa dele, acho que é a casa dele, né? Um sofá, postou uma foto, ó, parabéns, Mantuan, chute cruzado, não sei o quê. Aí ontem, depois que ele saiu do Corinthians, aí ele postou assistindo o nosso time. Bom, agora não faz mais aquela diferença, né? Já falei que, pô, lamento muito essa saída do Jô ter sido dessa forma, tá? Um cara que tem a história que tem dentro do Corinthians, mas o futebol é dessa forma. O futebol é desse jeito, ele buscou isso, tá? Ele buscou, foi tomando essas atitudes e aí deu no que deu. Desejo boa sorte pro Jô, mas o Vitor Pereira comentou também sobre essa situação, rapaziada. Bom, agora falando sobre o Luan, tá? A torcida do Corinthians pegando muito no pé dele com razão, né? Não só no pé dele, como no pé da diretoria, tá? Falou, pô, já que o Jô não tá querendo nada, rescindiu o contrato, e o Luan, vamos fazer a mesma coisa, vamos mudar a linha, some com esse cara. Ontem, antes de começar o jogo, a torcida protestou. Luan, fora do timão. Tá? Meio com um recado, não só para a diretoria, como para o próprio atleta. E antes de ontem, né, na sexta-feira, tivemos a coletiva de imprensa dos excelentes profissionais Roberto de Andrade e Alessandro Pereira, que falaram também sobre a situação do Luan. O Roberto falou o seguinte: em relação ao Luan, é uma coisa que nos preocupa bastante também. A gente sabe do potencial dele, mas não sabemos o que está acontecendo. A gente está tentando, nessa próxima janela, conversar. Tem alguns clubes interessados. Podemos conversar com o Luan e ver a necessidade dele. Se não consegue jogar aqui, tentar jogar em outro lugar. Mas é uma situação que nos incomoda bastante e não é pouco. Não é ver se ele consegue jogar em outro lugar, tentar jogar em outro lugar. Vende o cara. Vende, não empresta. Porque se emprestar, vai acabar o contrato no fim do ano, ele retorna pro Corinthians. Não, vende. Pega qualquer dinheirinho, já se livra também do salário dele. Tchau. Um problema a menos pra gente, cara. Um problema a menos. Tem um respiro na folha salarial pra você contratar um jogador reserva. Sabe por quê? Ontem eu tava na Neoquímica Arena, anunciaram que o Vitor Pereira ia tirar o Renato Augusto. Primeiro anunciaram, pô, a gente viu o Cantígio levantando. Aí o cara tava na fileira em cima assim, pô, vai pôr o Cantígio? Fiquei quieto e tal. Tirou o Renato Augusto. Vai tirar o Renato e vai pôr o Cantígio? Aí eu conversando, tipo, foi bem de boa mesmo. Falei, pô, o problema é que não tem nenhum meia no banco. Ele olhou e falou, realmente, a gente não tem. É o Renato, o Juliano. Qual que é outro meia que a gente tem? Teria o Matheus Araújo, que é um cara da base. Que não é um cara que você pode... tem que pôr ele. Não, tá no processo ainda. Qual que é o outro meia? Seria o Luan. Um cara pra entrar ontem no segundo tempo, pra desafogar o time, entrar fresco. Mas, assim como o Jô, aparentemente, o Luan não quer nada com nada. Eu compartilho da opinião da torcida. Fora Luan, rapaziada. Já deu. Essa lesão dele aí de 3 meses, cara. 3 meses, o cara não... Que isso, né? Não é possível.
Não é possível. Quero saber a opinião de vocês, família. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem um like para fortalecer. Bom, se por um lado saiu o nosso centroavante Jô, a gente conta agora apenas com o Júnior Moraes, centroavante de ofício. Tem o Roger, que tá quebrando um galho ali na posição. E aí, a informação do Jorge Nicola, tá? O Jorge Nicola que, inclusive, evoluiu demais, tá? Nessas notícias. Lembro que antigamente falou Jorge Nicola, todo mundo, pelo amor de Deus, esquece. Agora ele vem evoluindo, acertando bastante, tá? No mercado da bola. Cara que melhorou muito. O Jorge Nicola trouxe a seguinte informação. O Corinthians busca novas alternativas para contratar um camisa 9 e já tem até a indicação do Vitor Pereira, tá? Que falou sobre o Estupinhan, que é um atacante colombiano, fez sucesso no Vitória de Guimarães e tem contrato até o fim do mês agora, 30 de junho, tá? Poderia chegar quando abrisse a janela internacional. O Nicola ainda falou o seguinte: a ideia é que os reforços cheguem sem custo para a aquisição dos direitos econômicos e com salários compatíveis com os dos jogadores que eles vão ocupar o lugar, tá? Então o Estupinhan chegaria num salário compatível ao do Jô. Eu, particularmente, conheço bem pouco do Estupinhan. Sei que é um atacante colombiano, 25 anos, tá? Tem um preço bom de mercado, né? 20 milhões de reais. Só que assim, eu particularmente não conheço. Não conheço. Nunca vi um jogo. Não dá pra eu falar, é bom, é ruim, tá? Inclusive, eu vou até pesquisar mais sobre esse atacante, qual que é o avanço do Corinthians quanto a esse interesse, tá? No momento, é só uma indicação. Ó, vamos avaliar o Estupinhan e avaliar outras opções, tá? Ponto positivo e muito importante. O Corinthians vai buscar um centroavante no meio do ano. Vai ser aquele centroavante que a gente vem esperando desde janeiro? Um Cavani e o Luis Soares? Acho muito difícil, tá? Muito. Por isso que eu não quero nem criar expectativa de um cara top de linha. Eu acho que vai chegar um camisa 9 ali, certo? Para cobrir esse espaço no nosso elenco. E aí, quero saber a opinião de vocês. Já pedi indicação, muita gente mandou nomes aí, viu, de atacantes da Série B. Eu dei uma olhada, o cara do Sampaio Corrêa, né, o pessoal falou. Centroavante do Cruzeiro também. Alguns outros nomes. Chegaram a falar do Mikael, que era do Sport. Tô de olho, viu, rapaziada? Vamos acompanhando aí as movimentações do Corinthians. Fechou, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!